Bom, a gente analisou as variáveis que são categóricas, que é sexo e onde que ele embarcou, só que a gente está removendo elas, porque como elas são textuais, o modelo não interpreta, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, elas estão sendo removidas. Mas essas variáveis, elas podem ter vamos dizer, um valor muito grande para essa classificação, justamente porque a gente sabe que as mulheres foram consideradas primeiro, naquela questão dos bots que você falou. Então, talvez valha a pena a gente tratar essas variáveis de alguma maneira que seja possível utilizá-las no modelo que a gente sabe que só trabalha com números. Então, como aqui são textos, a gente tem que transformar esses textos em números. Em uma abordagem bem comum é fazer a binarização da variável. Então, se eu tenho aqui o sexo que tem duas possibilidades, a binarização significa criar duas variáveis booleanas, ou seja, verdadeiro ou falso, para cada uma das possibilidades dessa variável sexo. Então, a gente vai criar uma variável sexo masculino, né, sexo male, e sexo female. E aí vai ser um quando for female, no caso do sexo female, e vai ser um no sexo male quando for male aqui. A mesma coisa para embarked, mas nesse caso a gente vai criar três variáveis. Né? Então, embarked S, embarked C, embarked Q. Acho que aqui mesmo aqui, né? E aí, aí a gente vai decorrer num problema aqui que é o dump trap, né? Vou explicar o dump trap rapidinho, mas antes deixa eu fazer isso aqui. Eu já deixei preparado para a gente colocar essa parte. Então, deixa eu rodar aqui de novo essa partezinha de cima. E aí, na hora que chegar no pré-processamento, eu não vou tirar as variáveis que são relevantes para a gente agora, né? Que são essas duas aí. Então, tá aqui, ó. Nessa linha, ao invés de eu tirar o sexo e onde foi o embarque, eu vou considerá-las, só que agora eu tenho que fazer alguma coisa nesse dataset para transformar essas variáveis que são valores textuais em alguma coisa numérica. Né? Então, vou continuar rodando aqui, porque eu deixei a colinha para a gente fazer isso agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar os nulos que tem no embarque. A gente tem alguns embarques que estão nulos, a gente vai considerar a moda. Ou seja, o valor que foi mais frequente, que já estou na colinha, que é o S, mas para pegar a moda do dataset inteiro, é esse mode. E aí ele vai me trazer todas as colunas ali do meu dataset. Então, eu quero a moda do embarque, e aqui, como ele é uma matriz, eu pego a primeira posição. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando todos os valores que inicialmente eram nulos em embarked e colocando o valor mais frequente, que era a moda, que nesse caso é S, só para que ele seja considerado, porque senão esse valor, para aquele indivíduo que está nulo, não vai ter relevância. Bom, e aí tem essa getDummies. O que essa função getDummies faz? A binarização. Então, depois que eu faço getDummies, eu vou ter, para cada uma das variáveis que são, das colunas que são string, que são object, ou seja, não são numéricas, a binarização delas. Eu vou ter, por exemplo, se tiver 5 possibilidades, 5 valores diferentes ali, eu vou ter mais 5 categorias, mais 5 features, mais 5 colunas ali no meu dataset. Bom, e aí a gente decorre num problema que é o dump trap. Para explicar rapidamente o dump trap, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho dois indivíduos aqui, ó, Pedro e Gabriel. E aí, o Pedro e o Gabriel, eles têm todos os... Aconteceu de ter todas as variáveis que eu considero, elas são os mesmos valores. Tá? Então, para todas eu tenho os mesmos valores. A única coisa que mudou foi esse embarque. Só que agora eu tenho embarque, eu tenho os 3 embarques lá. Então, embarque S, embarque
e embarque, vamos supor que, deixa eu ver qualquer outro, embarque de si. Bom, aí vamos supor que ele está assim, ó, ele embarcou no S. Certo? Então, aqui está 1, aqui está 0, e aqui está 0. O Gabriel, vamos supor que todas as outras variáveis desses dois aqui, elas são as mesmas, né? Os mesmos valores. A única coisa que mudou foi esse embarque. E aí, o Gabriel aqui, ele embarcou no C. O que acontece? Se a gente considerar essas três variáveis como sendo a única coisa diferente, na verdade, embarqueou continua igual, né? A gente decorre num problema aqui que eles vão ser considerados da mesma forma. Porque se eu tenho duas variáveis que são binárias, né, que são booleanas, verdadeiro ou falso, e para um o valor é 1 e para outro o valor é 1, isso daqui não vai fazer muita diferença para o modelo. Então, o que a gente faz nessa situação? Exclui uma delas. Eu não preciso de ter essa informação duplicada, porque se a pessoa não embarcou nem no S e nem no C, é fato que ela embarcou no U. Por exemplo, aqui, vamos supor, essa aqui embarcou no S. Mas eu não precisaria do S se eu tivesse a informação de que ela não embarcou no C nem no U. Então, eu decido algum desses daqui para remover, para resolver esse problema, e aí não ter essa redundância no meu dataset. Bom, aqui eu escolhi com o sexo isso vai acontecer também, né? Porque eu tenho duas possibilidades lá e uma, vamos dizer, o contrário da outra, exatamente o contrário da outra. Então, eu estou duplicando a informação. Eu removo, então, uma delas, pode ser qualquer uma, para que eu não tenha essa duplicação no meu modelo. Bom, essa daqui foi a parte para a gente conseguir trabalhar com essas variáveis. E aqui eu faço um head para ver como é que ficou. Né? Então, tem um sexo female. Se tiver 0, é porque é homem. Se tiver 1, é porque é mulher. E aqui os dois embarques. Se acontecer de estar 0 nos dois, é porque o embarque foi naquele terceiro que eu tirei. Vamos continuar com o modelo aqui. Terminar, tal. Bom, aqui teve um valor um pouco melhor, né? 99 aí. Isso é na base de treino. Agora vamos ver na parte de teste aqui. Opa. Faltou descomentar isso daqui. Ó. Então, no teste eu também tenho que fazer a mesma coisa, né? Porque o dataset vai estar... eu tratei aquilo só no de treino, então agora eu vou tratar no de teste. Olha, o Rogério fez um comentário lá no pd.getDummies. Ele está falando que está passando o dataset. Cara, por que eu fiz isso, hein? O grande Rogério. Esse Rogério merece uma medalha. Vamos jogar tudo de novo aí. Agora foi. Rapaz, esse cara é bom mesmo, hein? Que isso, estava tudo planejado, era para vocês encontrarem o erro. Não é que ele é bom, ele só tem de bons professores. Bom, observe que a curva melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. Então, só para recapitular aqui, né, que era o erro, acho que por algum motivo eu deixei no comentário dataset aqui, certo? A gente mudou o nome das variáveis e depois eu esqueci de mudar no comentário. Mas, basicamente, a mesma coisa que eu já havia explicado, eu só estava com erro na variável que eu estava passando para as funções aqui, né? E aí, com isso, a hora que a gente vê que o de treino, ele também está com as variáveis binarizadas, a idade agora não tem problema, né, graças ao Rogério. E aí, quando eu rodo a função que pega para mim a curva ROC, e depois ploto o gráfico aqui, a gente observa que houve uma melhora, né? A curva está mais próxima aqui de ser uma escadinha, né, de ser um quadrado, do que
antes. E aí, o que a gente quer calcular é exatamente qual é a porcentagem do todo aqui, ó, que essa área abaixo da curva representa. Né? Então, para isso, existe essa função AUC, que traz exatamente isso. Bom, agora eu vou... Parece que tem outro erro aqui. Ah, não, tem que descomentar aqui. Eu vou cometer o mesmo vacilo. Aqui está validation, foi só lá. Bom, tem que fazer a mesma coisa para os dados de validação, e aqui um detalhe é o seguinte, na competição, aqui eu tenho o dataset de treino e de teste. O de treino a gente quebrou em 2, pegou 30% dele para fazer o teste, e o de teste é o nosso dataset de validação, né? É ele que não tem o survivor. Dropou? De novo. Ah, aqui. Eu estava removendo elas, né? Tem que tirar essa remoção aqui. Beleza. Então, só explicando novamente qual era o erro aqui. Nessa linha, a gente estava dropando essas colunas que agora eu quero considerar. Né? Eu tirei essa parte, ou seja, elas vão estar presentes lá, e quando eu fizer o get dummies, eu vou conseguir binarizar elas. Bom, vou fazer aqui o download desse outro arquivo. E submeter novamente. Eu já vou para a minha terceira submissão. E agora, vamos ver se melhora, né? Ó, foi para 81. Agora eu consegui passar o Cícero, eu acho. Vamos ver. Leaderboard. Bom, olha só que gracinha. Só que o Cícero, eu acho que você fez a mesma coisa que eu fiz, não foi, Cícero? Foi. Para obter esse 78. Por que eu obtive 81? Justamente porque Random Forest é um classificador aleatório. Então, se eu rodar de novo aquele meu notebook, é provável que eu vou obter outro valor. Né? Por isso que é bom, e isso funciona em qualquer classificador que você for utilizar, definir aquela variávelzinha que eu mostrei para vocês do random stage para ser sempre o mesmo, né? Então, para que você não tenha essa surpresa, né? Tipo, nossa, estava dando bom e agora está dando pior. Porque vai chegar num ponto, né? Eu estou vendo aí que o pessoal está meio competitivo, vai chegar num ponto que qualquer 0.01 vai fazer diferença. E aí você vai rodar de novo, não vai dar aquele resultado, né? Por exemplo, aqui com a mesma solução, só os valores aleatórios inicializados de uma maneira diferente, eu obtive 0.1 alguma coisa melhor do que o... Não, 0.03 aqui melhor do que o Cícero, né? Então, isso para uma competição pode valer muito. Né? Sair de 78 para 81 pode ser um grande resultado. É quase 3% de melhoria aqui.